que fazia memória dos mortos, onde se deixava uma cadeira na mesa recordando os falecidos. Mas para os cristãos, recorda justamente esse primado de Pedro escolhido por Jesus. E recorda também a própria cadeira que São Pedro teria sentado na casa de Áquila e Prisca, em Roma, e depois transformada no grande monumento lá, feito por Bernini, na igreja do São Pedro, no Vaticano. Mas, sobretudo, o sentido espiritual da cadeira. É aquele que ensina, que rege o povo em nome de Cristo. É Pedro, o primeiro Papa da igreja. Vamos ao texto bíblico deste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós acabamos de ouvir esse texto que é muito relevante e importante para a igreja. Nele, nós temos essa confirmação clara do primado de Pedro. Nosso Senhor Jesus escolheu e fundou a sua igreja sobre a fé de Pedro. Não é sobre Pedro simplesmente, mas sobre a fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus acabava de romper com Israel, visto que Israel não acolhia a sua mensagem, o anúncio do reino. Um Messias necessitava de um povo. Por isso, Jesus começa o novo povo de Deus com os discípulos e com eles a nova igreja, a igreja de Cristo. Este povo, o carralo do Messias, que é o povo da nova aliança. Encontramos nesse texto duas divisões, que alguns estudiosos bíblicos vão dizer que talvez não tenham acontecido no mesmo momento, mas não importa. Para nós aqui o importante é qual o sentido, qual a mensagem, E a teologia que o evangelista Mateus quer nos passar. É justamente, primeiro, a confissão de Pedro.
E nessa confissão de Pedro, a fé, a certeza de que Jesus é o Messias. Porém, essa confissão de Pedro, ela vem de uma graça sobrenatural. Foi Deus mesmo quem revelou a São Pedro. Segundo, nós temos a promessa do primado. E na promessa do primado, então, o início da nova igreja, da igreja de Jesus Cristo, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. Também nós temos, logo na pergunta inicial que Jesus faz, uma pergunta para os discípulos, que é uma pergunta para nós também. Quem sou eu? Quem sou eu? Diante de Jesus é necessário tomar uma posição. Muitos, conforme a resposta dos discípulos, ainda não tinham uma posição clara quem era Jesus. Ainda hoje, muita gente também não tem. E talvez nós mesmos ainda estamos caminhando como os discípulos. Precisamos da iluminação sobrenatural da fé. Precisamos crescer na fé para reconhecer e saber quem é Jesus. E não só reconhecer e saber, mas para tomar uma posição e ficar com Ele do seu lado. Pedro, iluminado pela fé, né? Essa questão aí que é muito importante, né? A iluminação, a graça sobrenatural que concede a ele este conhecimento. No entanto, Pedro, que estava iluminado pela fé, soube dizer e reconhecer quem era Jesus, mas não pôde acolher ainda com aquela mesma fé a notícia da cruz a que Jesus devia passar, né? Portanto, a fé de Pedro ainda não era firme e profunda. Era verdadeira, era sincera, era iluminada por Deus. Jesus mesmo se reconheceu, era dom de Deus, mas ainda não estava madura, ainda não estava firme e profunda. Por isso, Pedro vai logo dizer, Deus não permita tal coisa. E Jesus diz, afasta de mim, Satanás, porque essa não é a mesma fé, a mesma pessoa quem me disse há pouco que eu era o Messias de Deus. Também para nós é muito difícil o mistério da cruz de Cristo e da nossa cruz na cruz de Cristo, porque a nossa tendência é fugir da dor, fugir da cruz, buscar o prazer, buscar a alegria. Então, aceitar Jesus crucificado e que nós também temos que passar pela cruz é exigente. Pedro ainda não queria enxergar a cruz de Cristo. Também eu, também você, talvez muitos de nós ainda não conseguimos, arraigados, envenenados pelo pecado, enxergar a cruz de Cristo na nossa cruz do dia a dia, como o Senhor nos ensinou há poucos dias. Devemos, a partir da mensagem desse texto, declarar-nos abertamente por Cristo, a nossa fé, pertencer a Ele, através da igreja que nos dá suporte, que nos faz ponte para Cristo, para o reino dos céus. E deixar-nos confirmar nesta fé de Pedro. Portanto, a igreja, ela é ponte e ela também é mãe e mestra, que vai nos confirmando nesta fé. E no próprio mistério da igreja que fazemos parte, também chorar a nossa infidelidade e buscar a misericórdia de Deus. Reconheçamos Jesus, o Messias Salvador. Vamos aderir a Ele com o coração e com a vida. Vamos com Ele seguir, tomar a cruz e seguir para a glória dos céus. E agora, nossa academia espiritual. Vamos alargar os horizontes deste texto, buscando pequenos exercícios, fortalecer a nossa musculatura espiritual. Então, para alongamento, primeiro exercício, como sempre, invoca o Espírito Santo de Deus. E peça na invocação do Espírito Santo de Deus para firmar sua fé em Cristo. E também ter força para permanecer através da oração unido a Cristo, mesmo
com a cruz para carregar, né? Peça para que na força da oração você consiga abrir mão daquilo que a carne, que o mundo propõe como afastamento da verdade e da cruz de Cristo. Segundo passo, nosso aquecimento. Tente perceber na sua vida atitudes, pensamentos de infidelidade a Cristo. Faça aí uma leitura da sua história, da sua vida, dos momentos que está vivendo, né? Onde você teve pensamentos e atitudes de infidelidade a Cristo, de renúncia à cruz de Cristo. E o treinamento? Então, um exercício mais forte para fazer. Escolha e faça um ato de amor e de fé a Cristo Jesus. Escolha e faça um ato de amor e de fé a Cristo Jesus. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê a sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.